Como eu tenho que planejar aonde eu quero chegar com o meu instrumento? É sobre isso que eu vou falar hoje, mas primeiro roda a vinheta. Olá pessoal, aqui é o professor Francisco. Antes de tudo eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar o seu joinha aí. E eu queria falar sobre a trajetória de estudo do violoncelo. Esse vídeo é um vídeo para quem está começando, ou um vídeo para quem está no máximo chegando no nível intermediário, mas está meio perdido sobre o que os métodos querem da gente, para onde eles vão nos levar. Para falar sobre estudos no violoncelo, eu separei aqui meu violoncelo em 3 partes. Uma amarela, que eu chamo de primeira posição, uma azul, que eu chamei de quarta posição, e aqui na parte verde, uma posição para capotasto ou outras posições, mas eu vou chamar de posição para capotasto. Capotasto, a cabeça do polegar. No Brasil, eu diria que 100% dos métodos que a gente encontrar, eles vão tratar sempre da primeira posição. Então eu trato aqui dessa região amarela. E esses métodos fazem música apenas com essa parte. Com essa parte do violoncelo a gente consegue fazer um tanto de coisa do repertório, não é muita coisa, mas a gente consegue tocar uma variedade de músicas do repertório de violoncelo. E há uma diferença muito grande entre métodos. O método mais conhecido para violoncelo é chamado de Dotzauer, que é uma família de violoncelistas que vem do final de 1700, ou seja, tem mais de 200 anos esse método, desenvolvendo atividades para violoncelo solo e violoncelo acompanhado, mas não coisas de orquestra. Existe muita diferença entre métodos coletivos e métodos individuais. O Dotzauer é um método individual, então ele trata da sequência de Dó, ou seja, do campo harmônico de Dó que já está presente no violoncelo. Se você pegar um método individual de violino, ele vai estar em Sol, porque o campo harmônico do instrumento predominante é Sol. Se você pegar um método de contrabaixo, ele vai pegar um método em Mi, porque a quarta corda do contrabaixo é um Mi. Então, mas todos os métodos vão desenvolver a primeira posição. O que é comum para os instrumentos? A corda Ré. A corda Ré está em todos os instrumentos numa região confortável. Então por isso quando eu pego um método coletivo, eu tenho Fá sustenido e Dó sustenido nas primeiras aulas já de mão esquerda. Então basicamente o que eu tenho no estudo no meu instrumento é o desenvolvimento da primeira posição com os 4 dedos. Então é isso que eu faço, eu desenvolvo a primeira posição. Quando você está um pouco mais avançado, você vai desenvolver depois as extensões nos instrumentos. Não são mudanças de posição, são extensões. No caso, eu deixei esses espaços aqui livres, eu deixei esses espaços livres para você enxergar que no violoncelo, por exemplo, eu substituo o terceiro dedo pelo segundo e pego aqui com o 4º dedo. Então eu tenho aqui a minha extensão. A extensão pode ser para frente, que é essa extensão aqui, ou então o meu indicador vem para trás. Aqui também tem uma extensão. Nessa posição a mão fica sempre mais aberta. Então seguindo, por exemplo, a linha de estudos do Dotzauer, depois que ele faz a primeira posição, ele vai para o segundo livro. O segundo livro é a 4ª posição. Então as mesmas coisas que você fez no primeiro livro, você vai fazer aqui. Qual é a diferença básica? Leitura. Então você vai aprender a ler uma coisa diferente. Então, poderia dizer, a grosso modo, que você está estudando mais leitura do que mudança de posição. Por que mudança de posição? Porque da primeira para a 4ª posição. Essa é uma mudança difícil de se fazer, mas é assim que eu vou organizar o meu estudo. Quando eu dominei a primeira região, eu entro numa orquestra de nível básico. Quando eu consigo entender melhor sobre a 4ª posição, com as extensões, eu consigo fazer um repertório mais legal, um repertório até o nível clássico. E quando eu domino as outras posições também, as posições com capotasto, então eu consigo fazer quase todo o repertório de orquestra até o final do período romântico, começo do período moderno da música, ou seja, começo de 1900. Mas a pergunta é, como eu organizo o meu estudo? Como eu vou planejar o meu estudo?
Se você está tendo um bom desenvolvimento na primeira posição, logo o seu professor, não quando você terminar a primeira posição, ele vai te dar introdução à quarta posição. E quando você for estudar a quarta posição, logo o seu professor vai te dar introdução às posições mais agudas. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque no fundo é tudo muito simples, mas a gente não consegue organizar isso dentro da nossa cabeça. No fundo tudo é muito simples, mas a gente não consegue organizar isso dentro da nossa cabeça. Aprender a primeira posição é tão difícil quanto a quarta posição. E é tão difícil quanto uma posição aguda. Na verdade, eu diria que a primeira posição é mais difícil, porque a abertura da extensão é muito grande. Como o seu professor organiza o seu estudo? Primeiro ele vai te dar a primeira posição e algumas variações da primeira posição. Depois ele vai te dar a quarta posição e algumas variações. E depois uma posição aguda. Uma trajetória normal de violoncelo vai dizer para você que você vai passar cerca de 2 anos tocando a primeira posição, depois mais cerca de 2 anos tocando a quarta posição, depois mais cerca de 2 anos tocando a posição aguda, e depois você vai começar a ter domínio do repertório de violoncelo. Então eu tenho um problema que é o seguinte: o aluno chega para mim e fala assim, professor, eu quero tocar Thousand Years. Eu vou dizer, você precisa estudar mais, porque a Thousand Years ela precisa de mais posições do que o convencional. Então perceba que, por exemplo, o Thousand Years, ele vai além do domínio de primeira e quarta posição. Eu preciso saber a segunda posição, a terceira posição. Então não tenho como fazer um repertório de cara. E o aluno não consegue tocar tudo isso. Sem ele ter o domínio dos 4 dedos primeiro em várias regiões, no caso 5 dedos quando for posição com capotasto, eu não tenho como ensinar uma música para um aluno. Porque senão fica tudo desafinado e esquisito. E esse aluno normalmente vai passar vergonha, sem saber. Então se você quer tocar o Thousand Years, você precisa ir de 2, 3 anos de violoncelo. É claro que se você estudar acima do normal, acima do que as pessoas costumam estudar 3, 4, 5 horas por dia, com orientação. Não estude 4, 5 horas por dia sem orientação. Se você estudar muitas horas por dia, tiver tempo para isso, com orientação, você consegue tocar a música que você deseja. O que não dá para fazer é tirar coelho da cartola. Achar que vai tocar mais ou menos 2 cordas e querer fazer um repertório difícil. Não vai. Principalmente porque vai sacrificar as extensões. E quando você sacrifica as extensões, você não consegue voltar na primeira posição afinado. Se você está na quarta posição e você faz uma extensão, não é difícil fazer a extensão. O que é difícil é voltar para a primeira posição afinado, com os dedos no lugar. Mas como sua mão estava muito tensa aqui, isso é uma tarefa mais difícil. Importante, eu estou falando só de mão esquerda. A mão direita, ela é fechada em 4 possibilidades, porque eu tenho só 4 cordas. Então a quantidade de variações de arco que eu tenho que fazer para desenvolver a mão direita é um número fechado de possibilidades. Ou seja, é um estudo um pouco mais tranquilo. Eu costumo deixar no canal o estudo Grussmacher de arco. No Grussmacher que eu deixei no canal, todas as variações de arco estão ali. Todas as variações básicas e importantes de arco estão ali. No entanto, eu não tenho como fazer todas as variações possíveis de mão esquerda, elas são quase infinitas. No entanto, para a mão esquerda eu não tenho como fazer tantas possibilidades, porque além das 4 cordas eu tenho todas as posições. Para finalizar, o meu primeiro professor dizia que para a gente começar a tocar violoncelo era necessário 10 anos de estudo, e hoje eu concordo muito com ele, porque ele falava de quando se tem o domínio do instrumento em todas as suas posições e variações de arco. No entanto, a gente tem que ter os objetivos de curto e médio prazo. No objetivo de médio prazo, se eu conseguir dominar a primeira posição, eu vou para a quarta posição. Ainda no objetivo de médio prazo, se eu consigo dominar a quarta posição, eu vou estudar posições agudas. Nos objetivos de curto prazo, eu preciso dominar o quê? As extensões. Então, se eu tenho as extensões dominadas na primeira posição, quando chegar na quarta posição e eu tiver que fazer a extensão na quarta corda, por exemplo, muda totalmente a posição do meu cotovelo. Não tem nada a ver fazer uma extensão aqui e aqui. Aqui é muito mais tenso. Aqui o seu dedo fica muito mais na pontinha do dedo. Aqui é confortável. Eu espero que você consiga planejar o seu estudo a partir disso.
eu pretendo passar pelas posições, pela primeira posição por 2 anos. Isso não significa que você vai só tocar a primeira posição. Você precisa dar a posição e as extensões para frente e para trás. O que acaba acontecendo muito na música é o chamado Zé Trechinho. Exatamente, Zé Trechinho. O cara sabe fazer uma coisa em 2, 3 cordas, poucas posições, aí ele toca um trechinho de alguma coisa e todo mundo pensa que ele toca e ele diz para as pessoas que sabe tocar. Mas na verdade, ele não estuda violoncelo. O Zé Trechinho apenas convence as pessoas por uma questão de vaidade. Estudar o instrumento exige muita disciplina e organização. E eu acho, essa é a minha opinião, que a organização de como eu tenho que dominar o braço do instrumento é muito importante. Numa certa época eu chamava isso de visão matrix do violoncelo, que é quando você começa a enxergar onde você realmente está, independente de eu ter marcações. Bom, pessoal, é isso. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Vou fazer mais vídeos sobre esse conteúdo, tá bom? E assim que eu puder eu coloco na descrição desse vídeo, assim que eles estiverem prontos. Obrigado, bons estudos e bom planejamento de estudo.